Um ótimo dia para você, amigo do canal, você que está sempre acompanhando o nosso conteúdo. Quero mais uma vez louvar e bendizer ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade de trazer mais uma mensagem, mais um podcast aqui no canal. E hoje nós vamos estar meditando em um texto maravilhoso, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Estou aqui usando a versão NVT como base e hoje nós vamos estar falando da parábola da viúva persistente. Tenho plena convicção que o Senhor vai abençoar o seu coração e vamos aprender juntos sobre essa passagem de hoje. Quero de uma forma especial também agradecer aos irmãos que oram por nós. Você que já chega nesse conteúdo deixando o seu like, que Deus te abençoe. Aos amigos também que se inscreveram em nosso canal, sejam muito bem-vindos. Espero que você seja edificado, nós temos muito conteúdo, depois você pode conferir aqui. Quero informá-los que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo. E como sempre eu digo, foque na mensagem, naquilo que você vai ouvir hoje, tá certo? Irmãos, quero aqui compartilhar esse texto com vocês. Se você tem a sua Bíblia, deseja me acompanhar, fique à vontade. Eu quero iniciar o texto que diz o seguinte: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual o objetivo? O dever de orar sempre e nunca desanimar. Queridos irmãos, por diversas vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós pensamos em desistir, em parar. Diante das lutas, das adversidades que nos pressiona, causa uma pressão imensa. E essa sensação que você tem não é diferente de outras pessoas, até da minha, que por muitas vezes pensou em desistir. Pensou em parar com tudo. Muitas vezes eu declarei ao Senhor: por quê? Qual o motivo desse processo? Qual o motivo desse sofrimento? E não encontrava resposta. Apenas um silêncio, ou o barulho dos grilos, ou o canto dos passarinhos. E a cada dia, o Senhor, na sua infinita sabedoria, foi me ensinando algumas coisas, pequenas coisas, porque foi aquilo que eu consegui absorver nas minhas limitações. E quando eu trago uma mensagem, um podcast aqui para vocês, não quero aqui me colocar como alguém que sabe mais a palavra, pelo contrário, eu compartilho no intuito de muitas vezes ser um canal de Deus na sua vida e na minha própria vida, porque eu também passo por crises, tenho os meus processos e a palavra de Deus é o que me conforta em todos os momentos. E como eu havia dito aqui para vocês, todos nós passamos os nossos desafios, enfrentamos muitas situações adversas. Se tem uma das coisas que você sempre acompanha e observa nos meus podcasts, é que uma palavra processo, é algo que eu falo muito e menciono praticamente em quase todos os podcasts. E de fato, a nossa vida, quando ela chega num ciclo de aprendizado, que você está rompendo por uma nova fase, eu digo como se fosse uma águia que está trocando as suas penas, passando por um processo de renovação. É natural que você se questiona, se pergunta, sofre,
né? Indaga a Deus o porquê daquela situação. É coisa natural quando você atinge os 40 anos, assim como eu. Mas uma coisa que eu quero declarar aqui para você é o seguinte: Jesus usou essa parábola, essa história, para mostrar a importância de não desanimar, de não desfalecer, de não desistir, de não se entregar, mas continuar crendo, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele espera. Amém? Você tem que entender dessa maneira. Agora, uma coisa que você vai observar, se ainda não observou, é que Deus não trabalha no nosso tempo e nem da nossa forma. Muitas coisas que você espera da parte de Deus não vai acontecer como você espera. E não significa que as coisas estão dando errado. É simplesmente porque Deus tem um plano melhor para aquilo que você deseja. E muitas das vezes a circunstância nos mostra tantas situações desfavoráveis que você se pergunta se Deus de fato está no controle da sua vida, ou se de fato você não está fazendo alguma coisa errada, porque nada está dando certo. Mas não pense que Deus te abandonou. Eu entendo que não é correto ter esse tipo de pensamento, mas que você possa confiar em Deus em qualquer circunstância. Muitas das vezes nós somos abalados, passamos por situações que nos causam bastante dor, mas tudo isso vem com o único propósito de nos fazer mais resilientes e mais fortes, para que você possa sobreviver também a outros temporais que virão. Como assim, irmão Edmilson? Outros temporais que virão? Porque a nossa vida, irmão, é feito de crescimento, de processos em cima de processos, e você tem que ter essa percepção que as dificuldades sempre virão. É por isso que o Senhor tem interesse que você cresça no conhecimento da verdade, que as suas raízes se aprofundem para que você venha suportar os ventos fortes, o frio intenso, a neve, o calor intenso, a escassez. É para que você cresça, pode ter certeza disso. E esse era o objetivo quando Jesus compartilhou com seus discípulos essa história, essa parábola ou essa pequena parábola. E o texto no versículo 2 ele vai dizer: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Então ele já está dizendo aqui no versículo 2 que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Então ele estava na função errada? Eu penso, como você, imaginando aqui, o que ele está fazendo como juiz? Se ele não teme a Deus, ou seja, se ele não teme a Deus, ele não vai ter misericórdia pelas pessoas e seria natural que ele não se importasse. Porque é difícil você enxergar uma pessoa que não teme a Deus que se importe em algum aspecto com alguém. Isso não vai acontecer. Nesse período de pandemia, por exemplo, houve um aumento considerável de divórcios. Nunca se aplicaram tanto a Lei Maria da Penha como foi no período da pandemia, quando os casais passaram a estar mais juntos e aí perceberam que o relacionamento era um inferno. Eles só não tinham tido ainda a oportunidade de estarem juntos para perceberem isso, mas a pandemia colocou tudo em evidência. E uma coisa interessante é que, de fato, em muitos casais não havia o que? Temor. E aonde não há temor, há uma profunda confusão. Então, esse juiz aqui, ele não tinha nenhum temor a Deus. Nenhum. E tem mais. Além de não ter nenhum temor a Deus,
ele não se importava com ninguém. Isso te lembra alguma coisa? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas se importam menos uma com as outras. Quando uma pessoa sofre um acidente, é interessante quantas pessoas estão em volta filmando com o celular, em vez de socorrer aquela pessoa que está presa às ferragens, ou até mesmo ligando para pedir ajuda. Tem muitas pessoas que, em vez de ligar para pedir ajuda, elas preferem filmar para ver a dor do próximo, a dor alheia. Isso não é diferente. E eu estou falando aqui desse exemplo só para simplificar para você. Mas tem outras pessoas também que, quando recebe uma notícia ruim ou ouve uma história de algum conhecido que está passando por algum momento difícil, no fundo do seu coração ele vibra, se alegra e comemora a dor alheia. Talvez pessoas que não gostassem dessa viúva observassem de longe e vibravam pelo fato do juiz ser duro com ela e não julgar a sua causa. Mas eu quero aqui voltar para você a percepção desse texto, que esse juiz tinha duas coisas claras que Jesus já falou na parábola. Primeiro, ele não temia Deus. Segundo, ele não se importava com as pessoas. No versículo 3, o Senhor continua dizendo: uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência, ou seja, praticamente todos os dias, e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Irmãos, eu não sei qual era a causa desta viúva, mas se tem uma das coisas que o Senhor nos ensina através da sua palavra, é que nós devemos cuidar dos órfãos e da viúva. Esse é o papel, ou deveria ser, da igreja hoje. E aqui nós estamos vendo que o juiz estava negando o direito àquela mulher. Ela ia todos os dias. O texto não fala do que ela estava passando ou que tipo de causa estava na justiça para que o juiz julgasse. Mas fato era, isso a incomodava muito e ela todos os dias o importunava. No versículo 4, o Senhor continua: por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo. Ou seja, consciência, né? Não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Verso 5. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Aqui também não menciona por quanto tempo ela ficou incomodando ou importunando esse juiz. Aqui diz que foi por um tempo. E esse juiz se sentiu acuado, talvez pela sua própria consciência, porque ele pôde ver, por meio da insistência daquela mulher, como o coração dele era cruel, né? Se não temia a Deus, irmã Edmilson, o que nós vamos esperar de quem não teme a Deus? De fato, mas tratando de um magistrado que foi colocado ali para julgar causas, por que não cumprir o seu dever? Por que fazer essa mulher sofrer tanto ou esperar tanto para ter a sua causa julgada? Pois é, mas não é assim que acontece. No mundo perfeito, juízes não procuram resolver questões das outras pessoas de forma rápida. Na maior parte das causas, a pessoa espera por muito tempo e muitos até morrem na espera e não veem a justiça sendo feita. Mas o Senhor Jesus quer nos trazer uma lição disso aqui. No versículo de número 6, o Senhor continua dizendo: então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Quem mencionou que o juiz era injusto? O próprio Senhor Jesus. Por quê?
porque ele não se importava com aquela viúva. Você já parou para pensar uma pessoa sem condições financeiras? Eu não sei se a causa tinha a ver com essa questão ou se era pelo fato do seu marido ter sido morto, assassinado, né? Por alguém, ela estivesse cobrando justiça. Não fala aqui o texto. Estou imaginando, porque as causas na justiça hoje são diversas. E quantas pessoas esperam por uma resposta? Quantas pessoas aguardam um julgamento justo? Posso dizer uma coisa: essa mulher foi persistente. Mesmo nas suas limitações, ela não desistiu de cobrar de quem podia julgar a sua causa uma solução, uma resposta. Era importante para ela. Uma das coisas que nós aprendemos na palavra de Deus é não ignorar o clamor do pobre. Lá em Provérbios vai ter um versículo que diz o seguinte: não ignore o clamor do pobre, porque o Senhor também o ignorará no último dia ou no momento que você precisar de uma resposta dele. Não fica sem resposta aquele que confia em Deus. Mas no caso desta mulher, ela estava numa situação difícil e não via nenhum esforço do juiz para resolver a sua questão. Um ponto importante de se destacar é que muitas pessoas hoje podem fazer o bem, mas não fazem. Muitas pessoas hoje podem estender a mão, mas não o fazem. Muitas pessoas hoje podem orar por alguém, mas não o fazem. Não é uma questão de dinheiro. As pessoas acham que para ajudar elas precisam de dinheiro. Não, meu irmão, não, minha irmã. Às vezes uma palavra, uma oração que você faça já ajuda muito quem está num processo de dor ou de sofrimento. E a dor pode ser qualquer uma, por qualquer causa, seja de saúde, financeira, doença, por a perda de alguém querido. Então, você pode sim fazer algo de bom para alguém. Como eu separei esse tempo aqui para compartilhar essa palavra com você. E as pessoas acham que esse tempo que eu estou empregando aqui, eu estou sendo pago para isso. Não, irmão. Isso aqui é Deus. É que eu recebi de graça a palavra e eu faço questão de compartilhar também de graça com vocês. Porque a minha satisfação é saber que essa mensagem alcançou você, ele trouxe alguma mudança positiva na sua vida. Que você, de fato, aplicou alguma coisa que ouviu aqui no nosso podcast, isso ajudou você, abriu o seu entendimento, trouxe uma informação que você precisava para resolver uma questão. Então, esse aqui é o objetivo, é servi-los. E imagina você que hoje pode servir alguém que você conheça, que esteja numa situação difícil. É por isso que eu digo que é muito triste quando uma pessoa faz fofoca da desgraça alheia. Porque a partir do momento que essa situação dessa pessoa chegou aos seus ouvidos, qual que seria a atitude mais adequada de um cristão genuíno? É você anotar, talvez ali um pedido de oração, entregar ali à igreja, pedir para que os irmãos orassem por esta pessoa,
porque é assim que você gostaria que fizessem por você. E tem muitas pessoas hoje que escutam ou ficam sabendo da dor alheia e em vez de orar por aquela pessoa ou pedir oração por ela, ela vai falar do problema daquela pessoa para outro, como se fosse algo para alegrar o seu coração, né? Parece que as pessoas sentem mais prazer em ver os outros na desgraça do que tirar um tempo para orar por ela. É por isso que Jesus não tem compromisso com o fofoqueiro. É por isso que não existe um fofoqueiro que não tenha uma vida desgraçada, justamente porque ele não ora por ninguém, ele apenas quer falar da vida alheia. E se as notícias que chegassem ao ouvido dele fosse para ele dobrar o joelho e orar, quantas vidas não poderia ser transformada por seu intermédio? Então são essas reflexões que essa parábola me leva a ter. Agora, o Senhor Jesus compartilhou essa parábola com uma finalidade. No verso de número 7, o Senhor traz a lição. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Jesus aqui faz duas perguntas aos discípulos. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos? Eu pergunto para você, o que você acha? E outra, continuará a adiar a sua resposta? Olha, se você está clamando, se você está apresentando uma causa diante de Deus, confie nele. Não faça a sua oração motivada pela necessidade. Faça a sua oração motivada pelo relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele está acima de necessidades. Quando você se relaciona com Deus porque você quer ter intimidade com Ele, para você não é difícil orar. Você tem prazer em falar com o Senhor, em dedicar um tempo para Ele. Agora, quando você busca a Deus por uma necessidade, quando você conquista aquela necessidade, o que acontece? Vai vir outra. Ou, se por um determinado tempo não houver ali uma necessidade, um alvo de oração, você vai interromper o seu relacionamento com Deus. E aí é que está o grande erro. É por isso que zona de conforto não muda a vida das pessoas. Pelo contrário, fazem elas ficarem aleijadas espiritualmente. É como se as engrenagens enferrujassem e elas perdessem a noção ou o hábito de falar com Deus em suas orações. Qual o problema disso? O problema disso é que no dia da adversidade você é surpreendido com uma situação e, como você não está habituado a orar, você comete muitos erros em lidar com aquele problema. Então, a importância de você se relacionar com Deus é para que as suas engrenagens com o Senhor estejam lubrificadas, em ordem. E se porventura vier alguma adversidade, coisa que acontece, você está preparado, você sabe como orar, você sabe o que você tem que fazer para romper, para vencer aquela adversidade, ou aquela doença, ou aquele problema que veio contra a sua vida. Então, resumindo, o Senhor queria mostrar para os discípulos que o relacionamento com Deus não limita a busca do crente.
Quando você de fato quer se relacionar com Deus, você o busca cada vez mais. E a melhor coisa que existe é você estudar a Bíblia não por necessidade, mas por prazer. Porque quando você faz por prazer, você não consegue ficar sem meditar. É algo que te dá gratidão, satisfação, principalmente quando você compartilha a mensagem, a palavra de Deus com outras pessoas. Agora, diferente daquele que se aproxima da Bíblia só no momento das dificuldades, ou por interesse, ou porque tem escassez de alguma coisa, ele só vai procurar a Deus quando de fato precisar, né? É por isso que correm atrás de profecias, vivem indo em campanhas, e a vida dessas pessoas não muda, porque elas procuram coisas, e coisas não resolve. Você tem que colocar de fato Jesus em primeiro lugar e ter um relacionamento com Ele por amor, não por necessidade. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui para vocês, que se encontra no versículo 8, que diz: eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. O Senhor aqui está fazendo a pergunta que é: acaso Deus fará justiça a seus escolhidos? Primeira pergunta, né? E aí vem a segunda: continuará a adiar a sua resposta? Lembrando que a primeira ele diz aqui, que clamam a Deus dia e noite. Não, irmão, se você está clamando, a resposta chegará. E outro ponto importante: continuará a adiar a sua resposta? Não, Deus não adia a resposta. Ele responde de forma rápida, aqui o Senhor dizendo: mas quando, essa parte é importante, hein? Continuando aqui o versículo 8 na parte B: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Ele encerra essa parábola com uma outra pergunta. Interessante, né? Pois é, o Senhor vai trazer a resposta, mas o que de fato Jesus quer saber é o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Quantas pessoas de fato estarão vivendo na esperança da volta de Cristo? Preste atenção que a perseverança que ele inicia nessa parábola, observando que nós devemos orar sempre e nunca desanimar, é porque o nosso alvo não está em coisas. A nossa esperança está na volta de Cristo. E só espera por Jesus quem de fato ama a sua vinda. E ele encerra justamente dizendo: será que vocês estão perseverando mesmo na fé? É perda de tempo você estar na igreja buscando coisas materiais, porque o Senhor está mostrando claramente que isso não preenche o ser humano, que de fato nas horas das dificuldades não é isso que te sustenta, não são coisas, mas de fato um relacionamento íntimo com Ele, por meio da fé. Só tem uma forma de você se relacionar diariamente com Jesus, por meio da fé. Se não existe relacionamento, essa fé está enfraquecida. E é por isso que o Senhor está fazendo essa pergunta ao final da parábola: quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quem? Jesus
na sua volta. Irmãos, pensa numa coisa importante, é a sua fé. A fé é que, de fato, nos leva a produzir uma vida que agrada a Deus. A fé em Jesus Cristo. A fé é que te conduz à salvação. A fé em Jesus Cristo. A fé, ela é dinâmica. Ela desenvolve, ela cresce. Quanto mais você exercita ela, mais a musculatura da fé desenvolve, mais você fica forte. É por isso que aquela pessoa que escuta a palavra de Deus uma vez, ou ora lá de vez em quando, ou só procura o Senhor quando tem uma necessidade, ela jamais entenderá o que é caminhar com Jesus e dificilmente estará esperando pelo Senhor. Logo, essa pessoa se afastará dos caminhos de Deus. Por quê? Porque a fraqueza espiritual, o desânimo, abate essa pessoa de tal maneira que ela não sente mais o desejo de buscar a face do Senhor. Mas quando você entende que relacionamento com Jesus é como um relacionamento de amor com a sua esposa ou com seu marido, que você não consegue ficar longe, que os melhores momentos são produzidos na intimidade, então a sua fé cresce, a sua fé desenvolve, e você vai aprendendo mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações adversas. Então você tem que ter esse entendimento no seu coração. Amém? Essa parábola nos traz uma lição muito importante. A insistência de uma viúva que não desistiu da sua causa. A resposta para você hoje é essa. Não desista da sua causa, não importa qual seja ela. Continue confiando no Senhor. De quem é esse conselho? De Jesus para você. Persevere. Ore. Orar nada mais é do que falar com Deus. Fale o que você está sentindo. Não crie um roteiro religioso, porque isso não vai produzir nada na sua vida. Seja honesto. Senhor, eu tenho limitação nessa área. Eu não tenho o hábito de orar. Eu tenho dificuldade em falar com o Senhor. Eu não sei quais são as palavras que devo usar. Fale do jeito que você sentir no seu coração dizer. Preste atenção numa coisa, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque de fato Ele conhece o nosso coração. Quando a sua intenção é honesta com Deus, Ele age em seu favor. Mesmo que você não saiba usar as palavras, porque a sinceridade do seu coração produz uma resposta de Deus por meio do Espírito Santo que está em você. Então, confie, fale o que você esteja sentindo. Não tem como colocar uma máscara na hora da oração e tentar ser uma coisa que você não é. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos frágeis, pecadores, limitados. Não tem como esconder nada de um Deus que conhece tudo. Ele tem 3 atributos que faz dele o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, onisciente, está em todas as mentes, onipotente, tem todo o poder, e onipresente, está em todos os lugares. Então, você tem que simplesmente ser honesto nas suas palavras. Não importa em que ordem você vai colocá-las. O importante é a sua sinceridade. Deus sabe do seu coração. É por isso que
Quando Deus observa alguém para trazer uma resposta, Deus não atenta muito nas palavras, mas sim na sinceridade do coração. A sinceridade do coração é a parte mais importante do ser humano, principalmente no relacionamento com Deus por meio da oração. Amém? Espero que esse podcast, essa mensagem tenha edificado você. Quero agradecer de coração quem ficou até aqui. E eu quero terminar essa mensagem com uma oração. Amém? Senhor, meu Pai, quero te louvar pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, que tem nos sustentado, que tem nos dado forças a buscar todos os dias a sua face. Obrigado a Deus pela vida que temos por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por não nos tratar conforme nós merecemos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, limitados, cheios de defeitos, pessoas que de fato têm o coração enganoso. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como o céu se eleva da terra, também são grandes as Suas misericórdias para conosco. O Senhor conhece a nossa situação. Talvez o processo que nós estamos passando, por mais que sejamos esmagados, sabemos que tudo isso é para o nosso próprio bem. Assim como a azeitona é esmagada para se obter azeite, a nossa vida também muitas vezes é esmagada pelas dificuldades para que nós possamos produzir um fruto melhor. Pai querido, nos ajuda. Nos ajuda a vencer este mundo, as lutas internas, externas, que vêm muitas vezes para nos causar tristeza, para nos pensar ou nos fazer pensar em desistir. Pai, nos enche de graça, de sabedoria, de discernimento. Abençoa as famílias, abençoa aqueles que me acompanham nessa mensagem de hoje, pessoas que estão clamando, esperando uma resposta vinda dos céus. Que o Senhor possa ir de encontro a estes corações e que o Senhor possa responder a este clamor. É a nossa oração em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cada dia mais. Não esqueça de deixar o seu like nesse podcast, deixe seu comentário, relata aí o que você aprendeu nessa mensagem de hoje e aproveite para compartilhar essa palavra com quem você ama. Forte abraço e até o nosso próximo podcast.